Olá! Oi, turminha da pré-mocidade, sejam bem-vindos. Eu sou a Miriam. Vim aqui hoje estudar com vocês sobre um tema muito interessante. Vamos falar da imortalidade da alma. Será que realmente existe uma vida após a morte do corpo físico? Para onde vamos? De onde viemos? São tantas dúvidas, né? E a doutrina espírita vem esclarecer algumas dessas dúvidas. Um dos conhecimentos básicos da doutrina espírita fala justamente dessa sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, nós vamos fazer a nossa leitura, a leitura de uma página e também a nossa prece. E o livro de hoje é esse aqui, ó, ABC da Juventude. É do Espírito Marinho, na psicografia de Jacobson Trovão. E a letra de hoje é F, fé. Fé é a certeza da presença de Deus no coração. É saber que Ele não nos desampara. É aceitar os contratempos como avisos do alto a nosso favor. Fé, irmãozinho, é confiar em Deus, sabendo por que confia. É crer nas possibilidades pessoais, é não guardar medo, mas também não ser imprudente. Ter fé é ter otimismo, ânimo, alegria, compreensão, perseverança e paciência. Então, assim, vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esse momento, pela nossa vida. Pedindo também a Jesus, nosso mestre querido, o nosso querido Caibar Chútil, que nos inspire e nos ilumine nessa reflexão de hoje. Que assim seja. Bom encontro pra gente. A gente já volta. Desde que o mundo é mundo, desde que a gente sabe da história do mundo, a gente ouve falar de histórias sobre essa vida após a morte. O que acontece? Para onde a gente vai? Como é que é esse mundo espiritual que a gente tanto ouve falar quando estuda o espiritismo? Somos espíritos e estamos num corpo material. Isso a gente já está aprendendo, né? Que não temos um espírito, somos espíritos e precisamos reencarnar, estarmos aqui na carne, nesse plano físico para aprendermos. Imagina assim, nós estamos ali estudando para uma prova de matemática na escola. E aí, na verdade, por mais que a gente estude todas as operações, na vida mesmo, na prática, quando a gente vai precisar fazer essas operações, quando a gente vai ao supermercado ou vai a algum lugar e a gente precisa fazer conta do tempo, quanto tempo demora o ônibus para chegar, quanto tempo eu levo para passar de uma fase para outra no jogo, no videogame, tudo isso a gente usa a matemática para calcular a quantidade, o espaço, o tempo. Então, quando a gente estuda, a gente está aqui pegando a teoria, né? Mas a gente precisa colocar em prática para a gente realmente usar toda essa teoria que a gente está aprendendo. Então, a vida é isso, é colocar em prática, é aprender, né? Então, estamos aqui porque é uma necessidade do espírito de aprender. E o que a gente observa estudando o espiritismo é que a doutrina espírita traz para nós a seguinte reflexão, de que como somos espíritos imortais, estamos indo e vindo, aprendendo, nessa vida terrena, ela é passageira, né? Mas essa ideia que o espiritismo estuda hoje, ela já é muito antiga. Os egípcios já falavam sobre essa sobrevivência da alma e muitos outros povos que também acreditavam do jeito deles, na forma de interpretação deles. Mas a doutrina espírita também estuda esse tema e vem através da comunicação com o mundo espiritual trazer inclusive notícias de lá, notícias do além. Mas a gente sempre fica com essa dúvida, né? Afinal de contas, para onde a gente vai? De onde a gente vem? Qual é o sentido da vida? E aí surgiu uma dúvida que uma jovem lá de Niterói, veio fazer pergunta pra gente. Vamos escutar? Oi, gente,
noite, meu nome é Laila, eu sou de Niterói, do Centro Espírita Irmã Rosa e da Mocidade 1. E eu gostaria de saber se Jesus falou sobre a imortalidade da alma. Obrigada, Laila, pela sua pergunta. E para responder a sua dúvida, eu trago aqui o nosso de papo com a doutrina espírita. Toda vez que surgir qualquer questionamento e a gente quiser saber o que a doutrina espírita fala sobre isso, a gente pode mandar para cá, para o de papo com a doutrina espírita. E hoje o nosso papo é com a Jaci, que é facilitadora aqui também da Premocidade Caibar Schutel. Fala aí, Jaci. Olá, gente. Vamos ver se eu entendi. Vocês estão querendo saber se Jesus, em algum momento, falou em imortalidade da alma? Falou. Falou sim. E está lá, escrito no Evangelho. E falou mais de uma vez. Ele falou para os discípulos, que eram os amigos dele. Ele falou para o juiz dele, que foi Pilatos. Ele falou também para um desconhecido que queria se informar. Mas vamos começar pelo desconhecido. O nome do desconhecido era Nicodemos. Nicodemos era um senador judeu. Ele procurou Jesus de noite porque ele queria saber de verdade dos poderes de Jesus. Ele acreditava. E ele, inclusive, fala assim: sabemos que és da parte do reino de Deus. Porque se não fosse, não farias tantos milagres, tantas curas, não farias tanto bem a tanta gente. E Jesus, então, responde a ele: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos ficou encucado. Como nascer de novo? Como um homem velho pode entrar na barriga da mãe e nascer de novo? E aí Jesus explica que o que é espírito, vem do espírito. E o que é corpo, vem do corpo. Isso aí foi uma das passagens. Eu disse que são 3, né? Então vamos ouvir a próxima. Olá. E Jesus falou também da imortalidade para os discípulos. E foi na última ceia. Isso também está no Evangelho, está lá. E quem fala sobre isso é João. Mas eu vou contar a história para vocês. Eles estavam na última ceia sentados à mesa. E Jesus, então, queria dar esperança, fé, mais uma lição de amor do nosso Mestre Jesus. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Então ele começou a falar assim: que o vosso coração não se turbe. Turbar é perturbar, ficar irrequieto, ficar agitado. Crede em Deus, crede em mim também, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu não os teria dito, porque eu vou para lhes preparar um lugar. E depois que eu tenha ido e preparado esse lugar, eu voltarei, eu retornarei para, por mim, e a fim de que lá onde estiver, estejais comigo também. Então, não só ele falou de uma vida, de uma continuidade de vida, falou de reencarnação, como também
falou em consolo, de vida que continua, e dele, Jesus, cuidar. Jesus é maravilhoso, Jesus é tudo de bom. Pois é, gente. E teve também a vez que Jesus estava preso, já tinha sido maltratado, e então Pilatos chama ele ao palácio e pergunta se Jesus era o rei dos judeus. E Jesus responde que o reino dele não é desse mundo, não é aqui na terra. E aqueles que acreditam na verdade, que acreditam neles, escuta a voz dele, a voz de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, dessa maneira, reparem bem, Jesus também está falando da imortalidade da alma. Ele diz, meu reino não é aqui neste mundo, mas existe um reino de Jesus, que é o reino da espiritualidade, que é um reino acima, e que aqueles que acreditam na verdade, acreditam nesse reino. É assim que está lá, testemunhado, e depois Jesus vai mostrar e testemunhar mais do que a imortalidade da alma. Mas isso é motivo para outro assunto, outro dia. Um grande abraço para vocês. Nossa, Jacia, esse de papo com a doutrina espírita hoje foi muito esclarecedor. Eu nem lembrava de tantas passagens assim em que Jesus falava sobre essa vida futura. É muito bom a gente saber que existe um planejamento muito maior do que aquele que a gente consegue enxergar aqui, né? Pessoal, acabou o nosso encontro, mas daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. Vai continuar falando sobre esse tema, hein? Só que na próxima encontro a gente vai falar sobre reencarnação. E quem quiser, na descrição do vídeo, tem uma atividade, um quiz sobre imortalidade da alma. É só clicar lá no link, tá bom? Vamos para a nossa prece? Pois é, pessoal, agora que nós já conversamos sobre imortalidade, acho que está na hora da gente agradecer, né? Fazer a nossa conversa com Jesus, agradecendo. Então, vamos fechar os olhos, fazer um bom pensamento e orar. Obrigada, Jesus, pela oportunidade do conhecimento, obrigada por minha família, obrigada por tudo que tenho recebido, e proteja para que prossigamos no caminho do bem. Que assim seja. Ah, e antes que eu me esqueça, faz favor, bota aí na lista de vocês uma mala para trazer na semana do próximo encontro.